Bom dia, nós estamos aqui no segundo encontro, né, dos clusters e vamos iniciar fazendo um pequeno resumo do encontro passado, onde nós vimos a introdução ao conceito de cluster. Como foi que Bustos chegou, né, até esse conceito, né? Bom, então vamos para a apresentação dos slides. Então, a teoria dos clusters, como a gente viu no encontro passado, o que chamou, o texto de Moreno que chamou a atenção de Bustos foi exatamente esse parágrafo, né, onde os papéis não funcionam isolados, ao contrário, eles tendem a formar clusters, que são ramos, e há uma transferência da espontaneidade desses papéis não atuados aos que são atuados no presente. Ou seja, aqueles papéis residuais, aqueles papéis primários, a partir dos quais a gente montou a sequência de desenvolvimento de papel, influencia, vem no mesmo tom. E essa influência chama-se o efeito cluster, né? Então, vimos também que para conseguir entender esse efeito cluster, Bustos foi revisitar a matriz de identidade. Então, na matriz de identidade, o que ele observa, né, o que ele ressalta é que desde muito inicial, o bebê, ele unido com o ambiente, com a mãe, com o cosmos, esse momento de indiferenciação, o que acontece fora é sentido como dentro. Então, se nós temos um ambiente tenso, duro, hostil, o bebê capta isso como eu sendo duro, hostil, né? Então, assim, não tem essa separação entre eu e o ambiente, entre eu e o outro. Então, a partir dos protopapéis, que são aqueles papéis iniciais, que o principal inicial é aquele de receber alimento, porque a função do complementar, que seria a mãe ou o cuidador, iria alimentar para a sobrevivência. Então, eles iriam começar a repetir regras, repetir condutas, porque antigamente a gente alimentava a criança a cada 3 horas, era rígido. Hoje em dia é demanda espontânea. Então, são várias formas que a pessoa pode ser feita essa alimentação, essa nutrição. E justamente não essa parte da higiene do bebê, do cuidado do bebê, da alimentação, muito mais do que o que é feito em si, é importante como é feito, porque esse tom, esse clima, né, que é feito todo o procedimento é que vai ficar incorporado no bebê. E essas regras, essas condutas, né, esse clima é que vão se estruturando para começar a criar essa instância psíquica, que depois a gente chama de eu, né? Então, vão ser os protopapéis iniciais ou os papéis psicossomáticos, dependendo do autor. Então, nesse jogo dessas regras de como o bebê vai crescendo, se desenvolvendo e se relacionando em cada etapa, nós temos funções, que seriam esses complementares. A primeira função, a função materna, seria funções derivadas desse papel de mãe e filho. Então, qual é a função que é preenchida nessa relação mãe-filho? Então, é provida essa necessidade de sustento,
para a sobrevivência. Também essa contenção, esse apego, esse pertencimento, né? Esse aconchego, esse cuidado, essa proteção. Então, essas coisas estão ligadas a essa função materna, que a gente reforça sempre que necessariamente não é a mãe que precisa, é qualquer pessoa que faça a função materna, né? Que desempenhe esses papéis e que supram essas necessidades. Em seguida, o bebê vai crescendo um pouquinho mais, ele vai começando a ficar de pé, a querer alcançar algum objeto. Então, começam a ter os atos volitivos. Então, a criança começa a desejar alguma coisa, a querer se movimentar. Então, a pessoa que se relaciona com ela, a pessoa que está nesse cuidado, nesse momento com ela, desempenhará a função paterna, que será de dar o sustento e autonomia da pessoa. Então, a forma com a qual a criança é estimulada a experimentar as coisas, é estimulada também a se desenvolver, a engatinhar, a ir buscar o que ela quer, isso vai propiciar justamente as ações de autonomia e desapego dela, né? Que são esse tom dessa segunda função. E à medida que ela vai desenvolvendo mais, chega uma outra função, que é uma função fraterna, que seria um papel desempenhado por irmãos, mas é muito mais uma função, que pode ser com amiguinhos, com primos, com outras crianças, são os pares, né? Então, nesse momento, a criança será exigida ter novas condutas, porque aí vai ter uma simetria no papel. Antes eram papéis assimétricos, sempre de cuidadores, agora não, agora são papéis simétricos e ela já diferencia, ela já está um pouco maior, ela já diferencia quem é ela e quem não é, o eu do não eu. Também ela já começa a diferenciar a fantasia da realidade, né? Então, é um momento posterior. E aí, o que é que Bustos destaca, né? Ele faz citações para frisar a questão da inteligência emocional, esse conceito da inteligência emocional, porque vai ser o bom desempenho dos papéis, o bom trânsito na vida que a gente vai ter, vai depender muito dessa inteligência emocional desenvolvida, né? E o que é que seria esse conceito de inteligência emocional? Seria algo que tem emoção, que tem envolvimento, né? Que tem o pathos, como chamavam os gregos, da paixão, da emoção, mas não patos como a gente entende hoje, de patológico, né? É o patos da emoção, mas uma emoção adequada, né? Esse sentir proporcional às circunstâncias. E aí, lidando com isso, intermediando isso, tem esse outro conceito, que é justamente a parte fisiológica, entendendo por que que essas reações são automáticas. Porque muitas dessas reações, elas acontecem através da amígdala. Então, a amígdala é responsável por essas reações emocionais, pelas memórias emocionais que vão se formando a partir dessas sensações, dessa forma como o bebê é desenvolvido desde muito início da sua vida. E aí não tem participação cognitiva e consciente nenhuma, porque justamente a amígdala ela vai do tálamo para a amígdala sem ter o neocórtex, até porque o bebê, nessa época, ele não tem uma estrutura desenvolvida, ele não tem uma cognição que dê para dar conta desses estímulos.
Então, muitas vezes, essas recordações emocionais, esse tom que a gente dá a cada atitude, a cada papel que a gente vai desempenhar, é algo que a gente não controla muito, é algo meio inerente, né? A gente vai precisar, aos poucos, com o tempo, com os recursos emocionais desenvolvidos na vida adulta, perceber isso e começar a modificar, né? Porque nós temos visto aí dois conceitos, né, que Bustos traz: o conceito de Reich, de criador da ergonomia, né, sobre memória corporal, e o conceito de Moreno de espontaneidade. Então, a gente está saudável quando a gente tem essa memória corporal para reagir de uma certa forma e que essa forma que a gente reage é adequada à situação em questão. Então, a partir daí, nós vemos que existem 3 grupos de papéis que a gente vai desenvolver na vida adulta, que vão ter o tom, a matiz que os primeiros protopapéis tiveram nessa relação na função materna, na função paterna e na função fraterna. E vão ter dinâmicas específicas, né? Então, os papéis que se agruparem no grupo 1, no cluster 1, eles vão ter uma dinâmica que vai ter o tom dessa relação mãe-filho ou cuidador que desempenhou a função materna do bebê. Os papéis que forem relacionados com essa segunda função, ou a função paterna, eles vão ter o mesmo tom que o protopapel da criança teve com o contrapapel da função paterna, a pessoa que estava cuidando nesse momento. E, consequentemente, seguindo a mesma lógica, os papéis que estiverem relacionados com a função fraterna, que são os papéis simétricos, eles vão ter também o mesmo tom dos papéis iniciais desenvolvidos pela criança nessa relação, né, de cluster 3, como a gente chama. Então, para iniciar, nós vamos seguir com o cluster 1. Né? E eu gostaria que vocês observassem só essa imagem e vissem em vocês o que é que essa imagem traz. Que sentimentos, que sensações, que emoções, lembranças, imagens, né? Quando a gente vê essa foto, já estamos sabendo que essa foto diz respeito ao cluster 1, e a palavra-chave, como a gente viu, desse cluster, é a dependência. Então, depois de lermos, discutirmos o cluster 1, né, esse início de discussão do cluster 1, eu gostaria que vocês só comentassem, falassem um pouco cada uma, o que é que ficou mais marcante, o que é que chamou a atenção para vocês dessa parte do capítulo. Eu posso falar. Sobre a questão da ternura, né, que envolve o reconhecimento da vulnerabilidade, né, da fragilidade para se permitir receber daquele que é o cuidador, a mãe ou o representante da função materna, esse cuidado. Né? Eu acho que esse aspecto é um aspecto assim que abre para as outras reflexões. Né? Para mim ficou bem forte essa parte. Realmente, essa Sim. palavra ternura tem tudo a ver com cluster 1, é o cerne.
Sim, Valéria, você ia falar? Para mim também, essa questão da ternura, a percepção da minha fragilidade para poder conseguir lidar com a fragilidade desse outro, né? Então, isso ficou, salta aos olhos, né? Como tudo começa a partir disso, né? Dessa percepção do que eu recebi, de como meus afetos vão sendo percebidos por mim. Uhum. Bem, para mim ficou a sensação de que esses protopapéis, como você falou, deixam marcas que não são tão lineares, né? Então, assim, essa a autorização ou permissão para receber, para depender, para essa permissão de receber e de depender, acho que tanto ela pode marcar por receber demais e aí só saber receber, como não ter recebido e aí não ter esse registro de algo que se recebe, portanto, também se poderia reverter e ser o cuidador, né? Assim, então, se não tem o registro de ter recebido, como você vai ocupar esse papel, já que essa relação ela é tão importante, né? Como um modelo, ó, quase como se dissesse, ó, veja como se cuida, né? Só que não conscientemente nem cognitivamente, né? Tudo de uma maneira muito difusa, sutil, é, emocional, corporal, né? Então, é muito interessante a gente ver como não é uma coisa analógica, assim, daqui vai para cá, né? Não é sempre a mesma maneira desse problema se manifestar, dessa marca se manifestar, né? Achei muito interessante isso, que é um modelo, mas que é sempre importante analisar, né? Naquela situação, como se É, manifesta. exato. Essa questão dessa não linearidade, porque é claro que nós somos sistêmicos, a situação é sistêmica, cada um também tem a forma de digerir, elaborar. Também o cluster 1 não é isolado, a gente vai passar pelo 2 e pelo 3, então existem outras formas, às vezes até como você falou, de a pessoa passar muito tempo no cluster 1, só o cluster 1, e não desenvolver o 2 e o 3, pode gerar esse autocentramento, né, assim, vamos dizer, de não poder sair de si para olhar para o outro. Então, tudo no desenvolvimento, tudo tem que ter equilíbrio, né? Tudo tem que ser na dose certa, porque entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. E também, assim, esse termo de intimidade, que é o que vocês estavam falando, né? Assim, justamente a ternura, essa possibilidade de a gente sentir e lidar com a nossa fragilidade é o que vai possibilitar essa intimidade, essa relação mais próxima com o outro, vendo, aceitando e sabendo lidar com a fragilidade do outro. Então, assim, esse início, né, da nossa discussão do cluster 1, eu acho que é bem interessante a gente ficar com esses pontos. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos avançar no cluster 1 também, agora, focando em 3 aspectos, né? A culpa, a vergonha e a agressão, que também têm origem e se refletem de forma bem especial, uma forma bem característica no cluster 1. Então, convido vocês a estarem conosco no próximo encontro.